Eu aprendi do zero a física do quadro, porque eu não lembrava que eu tinha aprendido antes. Então eu tive que insistir um pouco mais na física. Uma coisa que eu notava, apesar de eu achar a história muito difícil, eu achava as aulas de história muito divertidas e muito leves. Não eram tanto cálculo que nem a física, tanto cálculo que nem a matemática. Elas eram mais tranquilas. Então tinha vezes que eu acabava vendo muitas aulas de história, para biomedicina, por exemplo, tem peso 1, porque eu achava elas tranquilas de serem assistidas, mais leves, mais curtinhas também, porque a de física ela é bem pesadinha, ela é bem mais comprida. Então teve um tempo que eu tive que parar, me organizar de novo nos estudos, porque eu tava vendo um monte de aula de história durante a semana, e a aula de física que eu precisava mais, porque eu precisava aprender do zero, eu não tava vendo, tava deixando passar. E uma coisa no quadro que eu acho sensacional, e pesou muito na minha decisão, foi a questão da redação ser corrigida em menos de 24 horas. Essa eu falei pra minha mãe não sei quantas vezes, porque isso dava muita segurança e permitia que a gente fizesse redação várias vezes. Então, vez que outra acabava fazendo recomendado seria uma redação por semana, mas hora ou outra a gente fazia 2, porque tava super acessível, tava no ritmo, e assim ia. Na redação do Enem 2020, eu tirei 920, e na redação do Enem 2021 eu tirei 900. Eu acho que sim. No primeiro e no segundo ano eu tirei 840, porque eu sempre gostei de escrever, tinha uma certa facilidade. Mas eu escrevia meio assim, o que dava na telha, sem escrever o que era pedido no Enem. E o Enem, ele tem muito essa característica de tu tem que escrever o que ele tá pedindo. Tem um cronograma, tem um modo de escrever típico da prova. E nas aulas do quadro isso é muito bem abordado. Na mentoria da correção, da redação 920+, tem muitas aulas sobre isso, a correção de redação é muito boa. E quando tu manda a redação, os corretores, eles apontam tudo que precisa ser melhorado com a competência sinalizada também. Então, tu pode perceber qual que é a tua maior dificuldade, para tu conseguir melhorar mais. Então, realmente, as correções rápidas do quadro permitiram que eu evoluísse mais rápido e que eu não precisasse esperar tanto para fazer uma nova redação. Porque às vezes tu faz uma redação, acha que ela tá mais ou menos, daí recebe a correção, tu já consegue corrigir na próxima. Não precisa esperar tanto tempo para fazer a próxima, assim. Porque pode fazer dali 2 dias, nem isso. Eu fiz, durante o quadro, em torno de 40 redações. Isso me ajudou muito. Uma coisa que eu fiz também, acabou não dando tempo de eu fazer no Enem 2021, mas no Enem 2020 eu fiz e me ajudou muito, foi pegar a correção da redação online e transcrever para minha redação no papel. Então eu tinha post-its que eu colocava cada competência e que eu podia mudar. E eu lembro que depois que eu fiz essa correção, umas redações que se seguiram, eu fui muito melhor porque eu tinha anotado e revisado. Isso que eu fiz. E as redações, além de eu fazer elas, depois que eu tinha a correção delas, ali na semana do Enem mesmo, eu dava uma lida nelas para ter uma noção das referências que eu tinha utilizado e para ver o que eu podia melhorar para a redação do Enem. Eu fiz cerca de 4.300 exercícios ao longo dos meus 2 anos de quadro. Então, deu resultado, porque a gente tem preguiça de fazer exercício, porque é muito mais cômodo só assistir a aula e beleza, entendi, aprendi, tá ótimo. Mas quando tu faz exercício, tu comprova que tu já sabe, tu tira a dúvida daquilo que tu achava que sabia, viu que não sabe, ou às vezes é uma coisa que a gente confunde ou outra, e aprende também, porque tu aprende quando tu vê a resolução, às vezes tá ali me olhando a monitoria e um colega fez uma pergunta que tu não pensaria em fazer, mas na resposta do monitor esclarece uma outra questão que tu também tinha dúvida. Então a resolução de exercício é muito boa, porque ajuda muito. Depois de eu me adaptar ao método quadro, me organizar melhor, ficar mais disciplinada no meu cronograma de estudos,
eu ficava mais tranquila, porque eu sabia que eu estava fazendo aquilo que eu tinha me comprometido para fazer. Então, quando eu me organizei mais, eu me estressei menos. Aquela questão do medo de não ser aprovada ficou um pouco mais leve, porque eu sabia que eu estava fazendo o que era possível. E se não desse nesse ano, ia dar no próximo, eu ia continuar estudando. Os meus pais são separados. A minha mãe se adaptou melhor, porque ela é um pouco mais moderna, eu acho. O meu pai, ele é um pouco mais conservador, mais antiguinho, assim. Então, ele dava uma implicada com o cursinho online, que até eu ser aprovada, ele estava implicando. Implicava não só com o online, mas ele implicava com o Enem no geral, porque na época dele era só vestibular. Ele achava que não tinha por que estudar para o Enem, explicando que o Enem dá acesso a universidades para todo o país. Então, meu pai demorou um pouco mais para entender, e foi um limite que eu tive que colocar com mais força. Porque como eu moro com a minha mãe, eu conseguia falar com ela várias vezes e ela entendia bem quando eu... Ah, não, hoje eu tô estudando, hoje eu não posso. Mas meu pai, às vezes, aparecia do nada, no meio de uma aula, queria conversar, queria ir tomar um sorvete, uma coisa assim. Eu tinha que dizer, olha, pai, agora não vai dar, vai ter que ser rapidinho, só vou te dar um oi porque eu tô em aula. Ou passar o final de semana com ele, às vezes não dava, porque eu tinha simulado, então ficava mais fácil fazer na casa da minha mãe, já tinha toda a estrutura. Então, não foi tão fácil assim pro meu pai adaptar, mas ele entendeu. E depois que eu recebi a aprovação na universidade pública, que era uma coisa que ele queria, meu pai comentava comigo que ele gostaria que eu passasse na universidade pública. Então, depois que eu fui aprovada, ele ficou mais tranquilo, faceiro, e esqueceu todas as reclamações dele.